7 horas 23 minutos, retornamos aqui com o Jornal da Manhã, edição de Três Lagoas, aqui na sua Jovem Pan, na 99,5 FM. E agora vamos falar de Marcha para Jesus. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Pan com Fabrício Venturoli, ele que é o organizador do evento, e também com Valdomiro Macedo, que é presidente do Conselho de Pastores aqui de Três Lagoas. Muito bom dia, Fabrício, muito bom dia, Valdomiro, sejam bem-vindos. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Igor, bom dia, Henrique, bom dia, Lucas, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui pela Rádio Jovem Pan. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, parabéns pelo trabalho que vocês fazem de informar, né, a nossa população de Três Lagoas sobre tudo que está acontecendo. Fabrício, 7ª edição da Marcha para Jesus vai acontecer agora, final de semana tá aí, sábado e domingo, e a gente sabe que vai ser um evento muito bonito, né? Como sempre foi. E eu queria que você começasse falando a respeito dessa organização, como é que tá sendo os preparativos, para que no final tudo dê certo, né? E que seja uma marcha abençoada por Deus, para que as pessoas possam prestigiar, participar, e todos numa só voz, né? Pedindo paz para o mundo e tranquilidade nas nossas vidas. Verdade, esse é o nosso propósito desde que nós começamos em 2014, agora a 7ª edição. Nós ficamos depois da pandemia, aí cerca de 5 anos sem a marcha agora, né? E nós estamos retomando, mas é a 7ª edição da Marcha para Jesus com esse propósito de estar orando pela cidade, pelas pessoas, porque o mundo precisa de paz, a gente precisa de paz, a gente vê muita coisa ruim acontecendo, na multiplicação das injustiças, né, da violência. Isso nos preocupa muito como povo cristão, e é interessante a gente lembrar um pouquinho como é que foi o início da marcha. Claro. De onde que surgiu a marcha? Ela surgiu lá na Inglaterra, com esse propósito. As pessoas queriam enfrentar espiritualmente também, além das questões materiais, né, de organização da sociedade, ali, de governo, mas enfrentar espiritualmente problemas que aconteciam ali na Inglaterra, em torno ali de 1897, né? 1987, perdão. 1987 se juntou ali um pastor, né, o Roger Forster, se juntou também um cantor, o Graham Kendrick, e que também, né, uma liderança ali da juventude, que a gente conhece como o pessoal do Jocum, né, dos Jovens como a Missão, que tem um nome, vem de origem ali da Inglaterra também. Então se juntaram com esse propósito de estar orando pela cidade, e aí depois essas marchas foram se multiplicando aí. Aqui no Brasil veio em 1993, e dali já se espalhou para quase que o Brasil todo, e hoje aglomera aí nas capitais milhões e milhões de pessoas com esse propósito de estar buscando essa presença de Deus, né, para as cidades. Interessante. Fabrício, Valdomiro, qual que é a expectativa para vocês, assim, de público, né? A gente vê que com o advento das redes sociais, ainda mais pós-pandemia, como você mesmo comentou aqui, que ficou um tempo parado, né, a marcha, a divulgação ela fica muito mais rápida, né, mais orgânica. As pessoas elas estão buscando, né, algo para poder participar, né? A gente vê, por exemplo, em São Paulo, na Avenida Paulista, não é só a Paulista que para, é o entorno da Paulista inteiro que fica paralisado. Eu morei lá e eu sei como que é. Esse ano parece que foi 4 milhões de pessoas. Tinha a Marcha para Jesus lá, você não andava no entorno da Paulista, né? Então, assim, é uma questão de logística também para vocês. E como que vocês estão preparando, né, todo o trajeto para receber essas pessoas, e qual que é a expectativa de público para vocês esse ano? Então, a gente comunicou às autoridades, né, porque não tem como, e aproveitar também agradecer o apoio aí do Dr. Cassiano Maia, Prefeitura Municipal, do Eduardo Riedel, o governador também, através do governo do estado, porque a gente precisa ali de uma estrutura de palco, som, iluminação, todo esse apoio, né, questão de suporte ali pelo trajeto, né, porque nós vamos ter o evento no dia 12 e 13 de setembro, agora sexta e sábado, e no sábado é que vai ser a caminhada, a marcha propriamente dita, né, e a concentração às 15h30 lá na Praça da Bíblia. E de lá a gente vai sair nessa caminhada, que é misturado caminhada e orações durante o trajeto, né? Mas a expectativa é grande e eu creio que vai ter bastante gente junto conosco nessa fé. 12 e 13, então começa amanhã, tá? Sexta e sábado. Eu falei domingo no início, desconsidera o que eu disse. Então sexta e sábado, amanhã e sábado acontece a Marcha para Jesus, como você colocou a marcha sendo no sábado.
Pastor Valdomiro, queria que você falasse sobre essa marcha, o que representa para você como presidente do Conselho dos Pastores, como as igrejas evangélicas de Três Lagoas, e que não é evangélico também, que queira participar, também tenho certeza que todos serão bem-vindos, independente aí de bandeira religiosa. Queria que você falasse sobre essa junção das igrejas em prol de um movimento importante que acontece aqui em Três Lagoas. Em primeiro lugar, bom dia a todos, os ouvintes da Jovem Pan. Agradecer por vocês também abrir as portas aqui para nós, estamos aqui, que é um canal de comunicação que vai chegar a muitos ouvintes. Então, para nós é uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui nesse momento e compartilhar a nossa alegria de sermos cristãos e fazermos parte da sociedade com um segmento que prega a paz. E aproveitar convidar os ouvintes que estão nos ouvindo a estar conosco nesse grande evento, um evento de muita harmonia, de amor, de paz, onde vamos estar no objetivo de orarmos pela cidade, no momento que tivemos na trajetória, de lá da Praça da Bíblia até ali a esplanada da NUB, cada 2, 3 quarteirões, a gente parando, fazendo oração pela cidade, e também intercedendo pelo nosso país e pelo mundo, né, que as coisas não andam muito boa. Sim. Mas a Bíblia nos ensina que nós, os cristãos, somos como o sal da terra, para trazer o equilíbrio, a temperança, e nós temos essa função, tá? E a sociedade, com certeza, vai ser abençoada, a cidade abençoada, enfim, pelas orações daqueles que buscam mais as coisas de cima. E sabemos que Deus pode todas as coisas, mas deixou para nós esse livre acesso de dirigirmos ao céu em oração. Então, esse movimento da marcha tem esse objetivo, em primeiro lugar, de apresentarmos e demonstrarmos a nossa união como um povo cristão, que será um prazer junto conosco também, todos os irmãos católicos, aqueles que creem em Deus, estarmos conosco, não só na marcha, mas também no evento que vai ter ali na esplanada, né? Onde tem as barraquinhas lá já, tudo acabando de ser organizada para esse evento de amanhã e depois. Perfeito. Queria perguntar para vocês quais as principais atrações que vocês vão ter. Claro que o principal nome a ser adorado é Jesus Cristo, né, e tudo mais. Só que a marcha sempre tem ali um cantor, uma banda que vai se apresentando, né, durante o trajeto. Quem que vai vir ali como âncora para chamar mais um pouquinho da atenção da população e de quem está nos ouvindo? É verdade. A gente sempre se preocupou também em trazer, né, apresentações de reconhecimento nacional. E na sexta-feira, amanhã, vai estar F-Hop, vai estar conosco. É uma banda aí que tem dado uma repercussão nas redes sociais muito grande. E a gente está numa expectativa de recebê-los. E nós fizemos também, durante esses dias que passaram agora, segunda, terça e quarta, e ontem, nós fizemos um festival gospel também. Né, para selecionar, porque as bandas e cantores locais querem participar desse momento. Muitas, né? São muitas. E nós fizemos esse festival, né? Foi selecionado ali algumas bandas e cantores. Tivemos 3 categorias, né? Banda, músicas autorais e também cantores com acompanhamento. Então foi muito bacana esses 3 dias de evento. Houve essa seleção e o pessoal vai estar conosco também, né? Durante toda a programação. Quando a gente fala de bandas de louvor aqui das igrejas de Três Lagoas e no Brasil inteiro, né? É muito legal porque tem muita gente talentosa ali, né? É verdade. Tem muita voz bonita, tem muita gente afinada que realmente são diferentes, né? Normalmente. E que tem tanta gente que vocês realizaram um festival. E que as pessoas vão acompanhar? Foram quantos selecionados e quantos estarão se apresentando? Vão se dividir entre sexta e sábado? Como é que vocês montaram essa programação da galera que vai se apresentar antes das atrações principais, obviamente, né, Fabrício? Sim. Cada categoria foi selecionado 3, né? Então, são 9. Os 2 primeiros de cada dia, esses 6, vai ser 3 num dia, à noite, no palco, e 3 no outro. E 3 vai ficar na concentração e no trajeto da marcha. Foi dessa forma que nós organizamos e eu creio que vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Temos muitos talentos que nem, né, vocês falaram e realmente
esses tempos aí do festival foi tempo de a gente se emocionar também, né, com a qualidade que nós temos aqui na nossa cidade. Perfeito. Então, aproveitando também esse momento da marcha, é um objetivo nosso de afinizar nossa união e comunhão com as igrejas, porque esse evento não representa uma placa de uma igreja A ou B, representa um povo. E a gente que faz parte da diretoria do Conselho de Pastores, que tem pessoas envolvidas de um ministério ou de outros, enfim, para nós pregarmos e conquistarmos essa unidade, que é uma coisa bíblica. O momento de estarmos todos juntos para nós louvarmos a Deus, o momento dos louvores, lá as barraquinhas que vai ter lá para os alimentos. Então, assim, existe até uma brincadeira entre os crentes, que o povo de Deus gosta de comer e bater foto. Então vai ser um momento de alegria, sabe? De junção, afinizar a amizade. No mesmo momento também um momento de louvor, de adoração a Deus. E momentos também de oração pela cidade, pelas autoridades eclesiásticas, as autoridades seculares, civis militares, e pela nossa pátria, pela nossa nação, pelo mundo. Então acaba sendo também um momento de culto, de louvor e adoração a Deus, um momento de clamor, de intercessão pelas pessoas. Quantas pessoas que gostariam de estar conosco nesse dia, mas alguns internados em hospitais, alguns caídos numa situação de lamento, às vezes nas ruas, e a gente estamos de pé, lembrando também dessas pessoas, que essa é a função de nós como igreja, lembrar daquelas pessoas menos favorecidas. Por mais que é um momento de festa, mas nas nossas orações, nós não esquecemos daquelas pessoas que estão desapegadas do amor, às vezes, pela sociedade e do ser humano. Então, nós cristãos temos essa mente voltada para o ser humano num todo. Tá? Então, por isso, essa reunião, essa marcha para Jesus, para nós declararmos isso, uma alegria e com intercessão, e um momento de unção, de união, de comunhão e de amor. Eu ia perguntar justamente isso, né? Porque, assim, além do caráter religioso que a marcha tem, o povo cristão, o protestante, né? Ele tem na sua história, essa alcunha de se manifestar em prol de uma causa legítima, né? E eu queria perguntar quais outras mensagens, além do caráter religioso, que a marcha vai trazer esse ano para quem estiver participando. Nós fizemos também uma campanha de doação de sangue, né, nesse período aí do festival, e teve uma escala, porque também, né, não adianta muita gente doar, porque também a estrutura é limitada ali para receber essa doação, e o pessoal participou. Tem a questão também, quem puder ir para o evento e levar alimentos, a doação de alimentos também, pode levar, que né, tem um trabalho social realizado pelo Conselho também, de pastores. E o tema da marcha desse ano, não só aqui em Três Lagoas, mas todo o Mato Grosso do Sul, que foi definido num congresso lá em Bonito o ano passado, é que ele cresça. Esse é o tema da marcha, que ele cresça, que Jesus cresça, porque nós sabemos que nós somos falhos, pecadores, temos o nosso ego que às vezes, né, quer ser maior do que a realidade da vida, e às vezes até superar aquilo que Deus tem para nós, e na verdade a gente tem que reconhecer as nossas limitações, reconhecer que a gente precisa de Deus, que sem Ele a gente não tem salvação, que Ele cresça e a gente venha diminuir. Então esse é o tema central da marcha aí pelo Mato Grosso do Sul desse ano. E vocês, o pastor Valdomiro citou que vai ter uma ou quantas barracas terão de comidas ali, atrelado ao evento na esplanada da NOB, tá? E como é que vocês fizeram essa divisão? Ficou com alguma igreja responsável pela essa barraca? Vamos ter uma apenas? Enfim, explica pra gente como é que vai estar essa questão, tanto amanhã, sexta-feira, quanto no sábado. Boa pergunta. São 22 barracas e não deu para todas as igrejas, cada um pegar uma barraquinha ali para servir os alimentos. Mas pelo menos 22 igrejas fizeram a inscrição, e uma ficou com a responsabilidade de vender um pastel, outra um espetinho, outra uma batata recheada. Enfim,
que de alimento ali for distribuído para não ter repetição, mas ter de tudo um pouco ali. Vai ter uma jantinha, para aqueles que às vezes vai estar lá sentado, ouvindo um louvor, adorando a Deus e compartilhando aquele momento também de festa, que para nós é um momento de festa, um momento de alegria. Aproveitando também a oportunidade aqui, as pessoas que estiverem ouvindo, mesmo sendo cristão ou não, eu creio que o nosso país é um país cristão, que crê em Cristo, que tem uma fé que a Bíblia diz que não vem de vós, é um dom de Deus, tem a fé em Deus. Então é um momento também de nós professarmos a nossa fé e também sentir a presença de Deus, que é um momento muito espiritual, é um momento de uma reunião de ordeiros, não é de pessoas desordeiros, que pode ir com a família, vai ficar bem à vontade, bem em paz, que é um momento muito bacana, muito legal, um momento de alegria, tá? Então, todos que estão ouvindo é os nossos convidados, as igrejas, pastores, e uma das questões também que a gente enfrenta também, assim como todo segmento, é até a questão da unidade. Até como presidente do Conselho de Pastores, o tema que eu tenho colocado no meu coração e anunciado aos pastores, que é um momento de unidade da igreja, como igreja, porque a igreja é de Jesus Cristo, a igreja não é do homem. Às vezes a pessoa, numa força de expressão, fala que lá na minha igreja, na verdade a igreja é de Jesus Cristo, sabe? Nós somos apenas servos, tá? Ele que estabeleceu há 2000 e poucos anos atrás, ele esteve aqui na terra, se fez homem, tomou sobre si as nossas dores, enfim, ele fundamentou a igreja, estabeleceu a igreja aqui na terra para um segmento. Após ele chamar aqueles mais improváveis que ele ensinou, por essa razão ele foi chamado mestre. Aí depois de ele preparar esse povo para esse segmento, ele disse, agora ide fazer discípulo, quem crer, for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, porque essa também é uma visão nossa de pregar a vida eterna, a salvação, e todo mundo sabe disso, que existem dois finais para o ser humano. A vida ela não é só aqui. Quando encerrar aqui, tem um segmento eterno, para sempre, o de paz e alegria, que é a vida eterna com Cristo. Caso contrário, todo mundo sabe o que é já. Mas a nossa finalidade, acima de tudo, é pregar a unidade e demonstrarmos a unidade como um povo de Deus, um povo de bem, um povo de amor, que faz muitas coisas que às vezes a sociedade não faz, o município não faz, o Estado não faz, o governo não faz, como, por exemplo, casa de recuperações na cidade, onde recuperam um dependente químico, um drogado, só que na cidade tem umas quantas que faz esse trabalho de recuperar o ser humano. Aquelas pessoas que às vezes a sociedade já condena e despreza, às vezes a família nem está suportando mais, também não aguenta o peso. A igreja tem essa responsabilidade. Então, é isso, o cristianismo, que muitas pessoas que às vezes, por não participar, não fazer uma visita a uma igreja, enfim, não sabem o que é isso num todo. Mas é isso que nós vivemos, sabe? Esse amor que nos contagiou, que vem de Deus para nós, certo? E queria aproveitar também a oportunidade para a gente falar do sábado. Sábado vai vir o Theo Rubia. Então nós temos na sexta-feira F-Hop e no sábado Theo Rubia, que também é cantor de expressão aí nacional. Bastante conhecido. Aproveitando que o pastor Valdomiro entrou nesse assunto mais assim, queria perguntar como que a Marcha para Jesus tem se preparado para receber a juventude. Né? A gente vê que a juventude ela é bastante exposta a diversas culturas, diversos tipos de música, enfim, é exposta ao mundo de uma forma geral, assim, e a gente acaba vendo que algumas acabam escolhendo caminhos, não falando nem de religião, né? Caminhos tortos mesmo, o crime, a criminalidade, enfim. Como que a Marcha para Jesus vai tratar essa juventude? Porque no dia lá a gente sabe que muitos vão se emocionar, muitos vão ser tocados, vão querer, sei lá, conhecer as igrejas, conhecer as denominações. Como que vocês estão se preparando para acolher essas pessoas que porventura vão procurar Cristo depois disso? É um alvo nosso que esses jovens vão para a marcha, e a gente crê que muitos jovens irão ali para a marcha para Jesus, como tem sido nos demais anos também, e ali eles vão ter esse contato com a fé cristã, eles vão sentir a presença de Deus, eles vão ser tocados pelas mensagens, pelas músicas, e as igrejas, a gente tem conversado aí com os pastores para
dar sequência nesse atendimento, né, do trabalho que eles já fazem, esse trabalho com primazia, de cuidado, de atenção, de amor com o ser humano, de respeito. Então eu creio que vai ser algo assim muito abençoado para as famílias aqui da nossa cidade de Três Lagoas. Sexta-feira, a partir das 19 horas da manhã, na Esplanada da NOB, e segue até mais ou menos que horas? Qual que é a... Até umas 22. Até as 22 entre o show principal? Ou... Todo evento. Conclui 22 tudo. Horas. No sábado, a partir das 13 horas, aliás, das 15 horas, na Praça da Bíblia. Quem não sabe onde é a Praça da Bíblia, é aquela praça próxima da rodoviária, em frente à rodoviária, enfim, dali. Qual será o caminho que vocês percorrerão dali até a Esplanada da NOB? Vocês vão pelo Antônio Trajano, vocês vão por dentro ali para não pegar a avenida principal por conta do fluxo de veículos, e chegando ali na Esplanada, os shows já começam, e aí conclui-se antes, porque essa marcha, e vocês têm uma previsão dessa marcha saindo por volta das 15 horas e chegando lá, que horas? E os shows já começam, que horas? E por ser sábado, a programação se encerra quando? Então, 15h30, né? Tá, a concentração deve sair umas 16 horas. Um pouquinho mais tarde. Um pouquinho mais tarde. Tá um pouco mais fresco, né? Mas não tem problema não. Quem chegar 15 horas lá, a gente já vai estar lá, já vai ter música, já vai ter um tempo agradável junto conosco lá. E aí essa caminhada vai pelo Antônio Trajano, até ali a Praça Ramstedt, que o palco vai ser bem próximo. Sim. Ali vai ser na esplanada, mas próximo da praça. Certo. O palco vai estar ali. A gente crê que vamos chegar ali em torno de umas 5h30 da tarde, 6 horas. Dá tempo, às vezes, da pessoa, se ela quiser ir para casa, tomar um banho, legal. Voltar. E 19 horas já começa novamente ali no palco, com todas as atrações ali, que vai ser bênção também. Tivemos no nosso festival grupos de samba, né? O Restaura Samba, que foi muito abençoado. Tivemos rap também, sabe, que fala muito com a juventude. Além da questão de adoração, mensagens também de reflexão, sabe? Então foi surpreendente até a qualidade, que nem você falou, Henrique, né, dos músicos aqui de Três Lagoas. Então a gente vai ter uma diversidade bem bacana aí dos sons, dos ritmos, da mensagem e com o propósito maior de adorar a Deus e de levar, né, as pessoas a ter essa intimidade, esse contato com a fé e com Deus. Pastor Valdomiro, essa questão ainda falando da juventude, para você, os jovens continuam procurando a igreja em meio a tudo que a gente tem de facilidade hoje, de internet, de telefone cada vez mais tecnológico, de computador, enfim. Os jovens, os pais seguem levando seus filhos desde pequenininho nas igrejas, e eles continuam dentro das igrejas com um grupo de jovens, indo para o louvor, enfim. O que o senhor sente em 2025 em relação aos jovens aqui em Três Lagoas e as suas ligações com a igreja evangélica? Boa pergunta. Essa seria a vontade da igreja, num todo, ter um número mais encorpado da juventude na igreja. Mas o mundo hoje oferece muita coisa que parece boa, sabe? A rede social, enfim, tantas coisas que levam pessoas ao caminho do mal. Às vezes começando pelo álcool, de repente se envolvendo nas drogas, e muitos têm se desviado por esses caminhos. Mas a igreja prega isso aí, tem uma vida bem ordeira, sabe, honrar muito a família e buscar ter uma visão para uma vida toda, porque quando se fala em juventude, se fala de um tempo que tem para frente, um tempo para viver. Isso. E muitos têm jovens, às vezes, até por falta, às vezes, do ensinamento do pai ou pela própria desobediência, porque diante de tudo que o mundo prega, pega um caminho muito ruim. Aí vai acontecendo o que tem acontecido nos últimos tempos que nós estamos vivendo. Às vezes, pela desobediência, dentro de casa, quando casa, quer continuar aquela vida de liberdade, e com isso muitos casais têm sido separados, ou se separando, mas a igreja ensina para ter um segmento assim, de princípio,
para poder ter uma vida muito abençoada, a vida toda. Inclusive, falando em juventude, e a respeito disso aí, terminar o programa aqui, eu estou indo para o Presídio de Segurança Média. E lá eu estou lá dentro com a aula teológica, com a sala com 38 alunos, mesmo estando lá dentro, estão aprendendo uma verdade. Por quê? Para quando eles saírem aqui para fora, eles enxergar um novo horizonte, tentar procurar um caminho melhor, para ter uma vida social abençoada, bem aceito, e ter uma vida para livrar da tristeza, porque, como você está falando da juventude aí, às vezes pega um caminho errado, não é só ele que vai sofrer. O pai sofre, a mãe, avós e filhos, e enfim, e a sociedade acaba sendo ferida por uma pessoa, um jovem que pegou um caminho errado. Então, nós, como igreja, a gente tem essa visão de alcançar essas pessoas para procurar orientá-lo, para mudar a direção. Que é uma coisa que às vezes a sociedade ainda não tem esse entendimento. Por exemplo, aonde que eu falei que vou daqui a pouco no presídio. Muita sociedade às vezes despreza aqueles que caem, que estão lá dentro. A justiça condena. As pessoas, a sociedade condena e a família muitas vezes até não suporta. Olha o amor de Deus na nossa vida. Jesus fala assim, quando visitaste um dos meus pequenininhos, a mim eu fosse ver. Porque lá dentro tem um ser humano que sofre a consequência de uma má escolha, por ter escolhido um caminho errado, ou desobediência aos pais, ou às vezes mal ensinado pelos pais, pega um caminho errado que vai de mal a pior. Então, a sua pergunta sobre a frequência de jovens na igreja poderia ser mais, mas às vezes começa errado, às vezes na própria lar, na própria família, que às vezes os pais não ensinam o caminho que devam andar. E por essa razão, o mundo tem ido aí de mal a pior. Mas nós, como igreja, como falamos aqui, que somos o sal da terra, estamos para trazer o equilíbrio a respeito dessa situação. As crianças precisam estar na igreja, né? Independente se é evangélica, se é católica, qualquer outra igreja, as crianças precisam estar na igreja. Depois que elas crescerem, elas vão continuar ou não, mas tem que ter uma base, né, Fabrício? A criança tem que ter uma base, tem que vir de baixo. É muito importante, porque essa questão da fé, essa questão de você ter um respeito, né, com um ser superior, né, com um Criador que tem ali, né, aquilo que é certo, aquilo que é errado, isso precisa ser ensinado, né? E isso traz um valor, uma sabedoria para a pessoa, para o ser humano, que a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, se há esse temor, poxa, isso aqui vai ser ruim para mim, isso aqui é errado, né? Então você começa a se desviar ali do mal e você vai ter, né, uma vida de qualidade ali para frente, porque você soube dizer não para algumas situações que iria te arrastar para o mau caminho. Então, assim, é muito importante as crianças terem essa noção, né, da existência de Deus, né, daquilo que é certo, daquilo que é errado, da orientação, do acolhimento. Até, às vezes, quando é errado, você saber a forma de poder comunicar aquilo para a criança, né? Então, é muito importante. E, às vezes, é interessante. Às vezes, na nossa caminhada, a gente vê que uma família, às vezes, está sofrendo. A gente tenta ajudar essa família, mas existe toda uma resistência, né? Porque já se criaram certos hábitos. Às vezes, a pessoa acha, não, eu vou para a igreja, eu tenho que mudar de vida para depois ir para a igreja, né? Entende de uma forma errada, né? Jesus falou para a pessoa vir do jeito que ela está, né? Mas quando você fala dos filhos, a pessoa não quer ir, o adulto não quer ir, mas quando você fala dos filhos, ele quer levar o filho para a igreja, porque sabe, né, da importância que né, a fé para a formação aí da família, né? Bom, agora às 7h52, quero agradecê-los por estarem aqui hoje para falar da Marcha para Jesus, para falar desses assuntos tão importantes que para todos nós, que é falar da palavra de Deus e que tem que ser coada, né? Tem que chegar em todos os cantos para que as pessoas entendam. Por mais que eu entenda, e eu acho que vocês também entendem, que todo mundo sabe, né? Todas as pessoas, independente de frequentar uma igreja ou não, mas elas sabem o que é a Bíblia, o que está na Bíblia. Às vezes não querem entender porque não querem entender, mas todos nós conhecemos, todos nós sabemos. Então a gente tem que fazer a coisa certa, praticar aquilo que é certo, para a gente tentar viver num mundo melhor, né? Tá difícil viver nesse mundo, viu? Mas com muita bênção a gente chega lá, né, pastor? Obrigado, verdade, viu? Uma expressão que você usou aí que eu acho legal e às vezes tem usado ela.
A gente está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que é certo. Assim ele vai ser mais bem sucedido. E falando também, aproveitando, me veio um exemplo aqui na cabeça sobre a Coreia do Sul. Resumindo aqui rapidamente, depois de ter enfrentado uma guerra ali na década de 50, né, China, Rússia ali, contra a Coreia do Sul, foi um massacre ali, né? O país ficou arrasado, depois desse massacre, muita gente nas drogas, prostituição, cerca de 85%, né, da movimentação econômica era em cima de droga e prostituição. Já pensou que situação? Só que o povo ali resolveu buscar Deus nas madrugadas e começar a ensinar princípios e valores nas escolas, né, de fé, né, do amor, né, da justiça. E o país foi se levantando, e hoje, num país tão pequeno, está aí entre grandes economias, e a gente, né, temos aí celular Samsung, eletrônicos aí LG, carros Hyundai, tudo Coreia do Sul, um país pequenininho, né, que cresceu e se prosperou, e uma das maiores igrejas, né, do mundo, assim, de tempo único, é lá na Coreia do Sul. Então, quer dizer, há uma esperança, mesmo diante, que nem você falou, tanta dificuldade, né, tanta violência, se a gente buscar a Deus, se a gente se dedicar um tempo da nossa vida aí para orar pelas situações, a gente, como sociedade, como nação, a gente tem como sair dessas crises. Eu creio nisso. Obrigado, pastor Valdomiro. A gente que agradece, tá? A oportunidade de estar aqui, poder comunicar um pouco, falar da nossa fé e convidar as pessoas para estar nesse evento que para nós é de muita primazia, tá? Alô, ouvinte, seja bem-vindo, tá? Na Marcha para Jesus. A partir de sexta-feira vai ser ali na praça, vai ser ali na esplanada da NOB, ali vai ser o nosso ajuntamento ali, para nós se alegrarmos um pouco. Seja bem-vindo em nosso meio, tá? E no sábado a marcha, seja bem-vindo também. Deus abençoe a sua vida, ouvinte, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida espiritual, sua vida social, sua vida familiar, Deus abençoe a sua vida financeira. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Henrique, obrigado, Igor, Lucas e todos vocês que estiveram nos acompanhando. Muito bom poder estar aqui com vocês, essa abertura, esse espaço. A gente ficou muito feliz. E você que é cristão, católico, evangélico, você que não crê em Deus, vamos estar junto com a gente lá, conhecer um pouquinho desse povo, dessa mensagem. E eu sei que vai ser bênção para a sua vida e para a nossa cidade. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.